Convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Sentados, nos recolhamos a um tempo de oração no íntimo do nosso coração. Peçamos o auxílio do Espírito Santo que mora em nós, que Ele nos ajude a compreender a palavra, interpretar a palavra e sermos hoje, agora, por ela transformados. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, estamos caminhando com Jesus através do Evangelho de Mateus. Jesus, depois do batismo, começa a sua missão pública. Chama os apóstolos, prega que o reino dos céus está próximo, e sai com os apóstolos realizando as obras, os prodígios, os sinais, mostrando que Ele é o sinal, a presença real do reino dos céus perto de nós. Nós chegamos hoje a um ponto, uma espécie de encruzilhada, ou no ponto alto de uma curva, em que Jesus faz uma espécie de síntese de tudo que Ele realizou até agora no Evangelho de Mateus. Tome lá no seu folheto, é o número 10. Temos aí Mateus capítulo 11, versos 25 a 30. Um trecho curto, porém carregado de uma fecundidade inesgotável. E é um ponto que marca, para quem lê o Evangelho e para quem estava acompanhando Jesus, marca decididamente, a partir de agora, é preciso abrir-se a um critério novo para entender quem é Jesus, acolher Jesus e viver a novidade que Jesus traz. A gente tem o texto que imediatamente começa assim: naquele tempo Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque
escondestes essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. É bem poético, é bem suave, mas é carregado quase que de uma ironia. Aqui, Jesus está dizendo que tudo quanto Ele está realizando e não está sendo acolhido e compreendido pelos que testemunham suas ações, eles não estão acolhendo, não estão compreendendo, porque o Pai Eterno pôs Jesus nesse mundo, e Jesus e as obras de Jesus não se manifesta, ao contrário, Jesus é uma realidade escondida aos sábios e entendidos deste mundo. E Jesus é uma realidade revelada aos pequeninos. Em que consiste a gente entender isso, sábios e entendidos e pequeninos? Se você abrir sua Bíblia em casa e ver o que vem antes, no capítulo 10 de Mateus, e a primeira parte do capítulo 11, brevemente eu resumo para você. Termina o capítulo 10, depois de Jesus chamar os 12, dar a eles poder sobre os espíritos maus, as enfermidades e a morte, os envia e diz, encerrando assim: quem não renuncia a si e não toma a sua cruz não é digno de mim. Então, terminou o capítulo 10 falando da renúncia de si e da radicalidade para o seguimento dele. Quando Jesus diz isto, renunciar a si e tomar a cruz, chegam uns mensageiros com uma conversa meio atravessada. Uns discípulos de João Batista, que estava preso, chegam em Jesus e fazem a seguinte pergunta, uma estranha pergunta, ainda mais vindo de João Batista. A pergunta consiste no seguinte: porque Jesus, no capítulo 7, 8, 9 e 10 de Mateus, realizou muitos milagres, prodígios, sinais, e dirigiu uns ensinos assim muito fortes, muito explícitos, sobre quem é Deus e o projeto de Deus. E João Batista manda os discípulos dele fazerem a seguinte pergunta para Jesus: és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Aqui o tema é sobre a esperança humana, que é sempre acompanhada dos dramas da existência humana. Cada um de nós está aqui tomado por suas esperanças e anseios. E cada um traz esperanças marcadas por provações, por dificuldades, não é? Por tribulações, por sonhos, por projetos, por ambições, não necessariamente negativas, também sonhos e projetos e ambições sadias, mas também coisas ruins. O que faz você sonhar com o que você sonha? Ter anseio, os anseios que você cultiva e que te movem. Que tinta traz suas esperanças e seus anseios? É disso que o texto está falando. E no conjunto daquilo que você cultiva como esperança, quem é Jesus para você? Você também faz essa pergunta para Jesus: és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Noutras palavras domingo passado a gente estava no capítulo 16, lembra? Jesus perguntava aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles diziam: um profeta, não é ainda o Messias. A frustração continua até o capítulo 16, nós estamos no 11. O evangelho inteiro é tomado de uma espécie de decepção com Jesus.
Porque a humanidade queria um Deus que fizesse uma intervenção na história e desse para a humanidade um padrão de realização que não é o que Deus propõe. E quando o que a gente espera não é compatível com o que Deus deseja dar-nos, a religião se torna uma fonte de frustração, de decepções permanentes e de procuras inquietas e aflitas. João Batista está preso, manda os discípulos dizerem: quanta notícia boa, aquele que eu batizei e apresentei lá na beira do Jordão, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas tem umas ranhuras assim que parece que não é esse, parece que está pouco. És tu aquele que há de vir ou devemos esperar um outro? É mais ou menos a esposa, o esposo ou o filho dizer para o pai e a mãe: você não é o pai que eu queria, a mãe que eu esperava. Eu gosto de você, minha esposa, meu esposo, mas eu sonhava com mais ou menos isso. Você põe isso na escala da espera messiânica da intervenção de Deus que a humanidade cultiva por milênios e séculos e milhões. Quando Deus entra na história, intervém e vem trazer uma realidade nova, e você olha para Deus e diz: é pouco, ainda não é o que eu queria. Jesus diz que os sábios e entendidos deste mundo, que aqui representa os judeus, particularmente os grupos ideológicos que compunham o universo das esperanças políticas, econômicas, sociais, culturais, militares de Israel. Os zelotes, os essênios, os saduceus, os mestres da lei, os fariseus, aqueles movimentos ideológicos, como os partidos políticos de hoje. É a mesma coisa. Cada um propõe um modo de solução para o problema, ideais de superação das dificuldades e de solução para os problemas. Todos os grupos ideológicos do tempo de Jesus, inclusive os do templo, os ensinadores da Bíblia, tratam Jesus. Se você continuar lendo o capítulo 11 de Mateus, logo depois desse texto aqui, os fariseus vão dizer que Jesus, assim que ele termina de realizar um milagre, expulsar um demônio, os fariseus dizem: é pelo príncipe de Beelzebu que ele realiza essas obras. Eles chamam Jesus de um operário de Satanás, um servo do príncipe dos demônios. Então, os sábios e entendidos aqui são todos quantos da elite cultural, social, econômica, política, mas não só. Também as pessoas simples das multidões que estão atrás de Jesus, veem Jesus realizar os prodígios, milagres e sinais, e não se abrem a Jesus, mas querem, aqui vem uma nota difícil de digerir, querem coisas de Jesus. Multiplicação de pães, cura, solução para os problemas, e fica nisto. Jesus, ante esta frustração generalizada, e a mensagem que ele acabou de receber de João Batista preso: és tu o que há de vir ou devemos esperar um outro? Ele não fala com ninguém, levanta os olhos para os céus e diz: Pai, obrigado, porque isso que eu estou realizando, o Senhor esconde aos sábios e entendidos e revela aos pequeninos. Aqui pequeninos não é uma categoria sociológica, como em Lucas pequeninos tem uma dimensão muito das realidades dos excluídos deste mundo, mas aqui em Mateus não. Aqui em Mateus os pequeninos não é uma categoria sociológica, mas é uma categoria teológica e eclesial. Aqui é o grupo dos discípulos que seguem-no, aqueles a quem ele acabou de dizer: renuncie a si, tome sua cruz e me siga.
Depois de dirigir esta oração ao Pai, Jesus faz uma confissão. Que coisa é essa escondida e que coisa é esta revelada? Versículo 27. Talvez você vai ler e ouvir o versículo 27 dizer: ah não, só isso. Na continuação da leitura do Evangelho de Mateus, o capítulo 12, 13 e 14, virão agora as parábolas do reino. O reino dos céus é como um tesouro escondido, como um caçador de pérolas, e vai comparando o reino dos céus como uma semente de mostarda, as coisas pequeninas escondidas, assim que não está no regalo do esplendor deste mundo. Talvez você se decepcione também com suas esperanças, com o que vem. O que é estas coisas escondidas aos sábios entendidos e reveladas aos pequeninos? Em qual grupo você está? Vai depender, o critério para você saber em qual grupo você está, é como o versículo 27 chega e impacta seu coração. É exatamente o regalo ou a indiferença sua que vai definir se você é um sábio entendido a quem as coisas são escondidas, ou um pequenino, uma pequenina a quem as coisas de Jesus são reveladas. Vamos ver? Versículo 26. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Que agrado? 27, leia. Tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Que coisas, portanto, são essas escondidas ou reveladas? Deus. Bento XVI diz que a frustração do mundo com Jesus é que esperavam um Messias que trouxesse uma intervenção de Deus, dando como os regimes políticos, econômicos, sociais deste mundo prometem, o bem-estar social, político, a segurança, a paz, a prosperidade. Esperavam um Messias que fizesse uma intervenção em Israel, dando um reino de prosperidade, paz e bem-estar social. E Jesus entra e traz Deus. O problema é que para muitos de nós, Deus é pouco. A gente queria mais do que Deus. A gente queria as coisas de Deus e não Deus. Vocês que são pais e mães, esposas e esposos, sabem a tragédia que é o relacionamento humano quando você não é, no vínculo, nos relacionamentos, você não é a referência, mas as coisas suas, os benefícios seus é que são contados. Isso existe em nosso meio? Põe isso na tabela, no gabarito da relação com Deus. Então, como é que você acolhe Deus? A face de Deus que Jesus veio trazer. Pai, assim foi do teu agrado. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Portanto, a obra de Jesus é revelar Deus, revelar o Pai e revelar o Filho. Nós vivemos uma indústria religiosa, o cristianismo se tornou uma indústria religiosa de esperanças e expectativas assim excitantes, e a pregação do Evangelho se tornou uma coisa excitante. Nós nos tornamos assim, o coach da fé. Bombardeamos você de excitações e desejos e vontades e conquistas e ambições, e
queremos emplacar você para a conquista, que a bênção de Deus vai ajudar você a conquistar. E de repente vem Jesus e diz: o que você conquista na relação comigo é que eu te revelo a face de Deus. Ponto. Aquele Deus inacessível, bravo, castigador, Senhor dos exércitos, que punia quem não trouxesse o dízimo e a oferta todo sábado no altar de Jerusalém, para o pecado ou para a doença que acometeu sua família ou sua casa, traz novilho gordo, carneiro, cabrito, traz o sangue, traz a gordura da carne, vamos queimar no altar, porque aquela fumaça, aquele cheiro de carnes gordas e de oferenda, é aquilo que agrada a Deus. E Jesus diz: tire essa empolgação com a sua oferta, que eu trago para vocês a face de Deus, que o Pai esconde aos sábios e entendidos e revela aos pequeninos. Portanto, o primeiro critério para você contemplar a face de Deus, qual é? Deixar de ser sábio e entendido e se tornar pequenino. Quem não nascer de novo não entra no reino. Talvez esse exercício seja o mais custoso. Desfazer da sabedoria e do entendimento que a gente tem, e daquela emancipação que a gente tem, que as informações que eu tenho. E hoje, no mundo polarizado das ideologias, em que as ideologias ensinou a gente a transformar a ideologia como o máximo que eu defendo, é a religião que está a serviço da ideologia. A religião presta se ela estiver a serviço das minhas ideologias. É o contrário. A religião nem tem autoridade se ela tem coragem de criticar a minha ideologia. Ela é cancelada, anulada. Aqui não. Aqui cancela tudo e salva você e a face de Deus, porque o Filho quis revelar a você, o Pai e o Filho, e ainda transformar você em templo do Espírito Santo, santuário de Deus. Agora, a receita para ser pequenino não é só entregar a sabedoria e o entendimento, é também entregar outras coisas. Vamos ver? Talvez mexa mais com você o que vem agora. Versículo 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. A face de Deus que Jesus quer revelar é um Deus que acolhe o seu cansaço, a sua fadiga, dispensa o peso e o fardo que você carrega. Jesus oferece a você a face de um Deus que te dá descanso. Também dessas ideias rígidas, dessa sabedura que você tem, que põe você travado e rígido para defender as ideias que você tem, e dói tudo aqui, e trava você num embate exaustivo de convivência, de tensão estressante na religião. Tem gente que vai na igreja e não reza mais, porque senta no banco e fica na defensiva das sabeduras e entendimentos que tem, e tem medo do padre mexer nisso. Vai que ele é de direita ou de esquerda. Que desgraça. Bento XVI, nas pregações maravilhosas que ele realizava sempre no mês de julho, porque ele estava nas montanhas da casa de descanso do Papa, maravilhoso, aquele alto norte da Itália. Tem uns textos de Bento XVI sobre o domingo, o dia do Senhor, sobre as férias, que a gente deveria ler em todas as férias, as pregações de Bento sobre o que é o domingo, o dia do Senhor, o dia do descanso. As férias como tempo de descanso.
E a celebração eucarística de todo domingo, que deveria ser o momento em que a gente encontra em Deus o quê? O descanso. Tirar o peso do que a gente sabe, o travamento que a inteligência põe a gente rígido na defensura, ou o jugo, o fardo, a fadiga que a gente carrega, e chegar diante de um Deus que é o nome de Deus. Um grande filósofo francês, que eu não vou dizer o nome para não gerar polêmica, ateu, ele gostava de dizer que um dos nomes de Deus que mais o impressionava no Evangelho é que Deus é descanso. Deus, em Jesus, Deus tem um nome, descanso. Aquela fadiga, aquele cansaço dos peregrinos que vão a Jerusalém levando cabrito, carneiro, bode, dízimo, oferta, azeite, para ter que chegar no templo e fazer o câmbio das moedas, para fazer os ritos de purificação e trazer para o sacerdote. Aquela religião da fadiga, do medo de Deus, que os fariseus e mestres da lei defendiam rigorosamente, e vão acusar Jesus de blasfemo e de diabo, porque ele diz que Deus é descanso. Sua experiência de fé te descansa, te restaura? Como é que você termina seu momento de oração? A cada manhã, a cada momento antes de dormir? Como é que você sai da missa todo domingo? Você sai descansado de suas fadigas, do peso de suas ideias, informações, de suas ideologias. A sua relação com Deus possibilita você descanso. Você sai da igreja sussurrando um suave murmúrio de brisa, porque é domingo de manhã e eu encontrei nele a restauração de minhas forças. Ou você sai daqui dizendo: eu devo fazer, eu preciso fazer, eu sou obrigado a fazer, Deus manda isso, Deus obriga aquilo. Encontre descanso nele, dê uma salva de palmas a ele que te descansa. Brada! 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 Talvez você ainda sinta esse Deus distante. Talvez você ainda sinta esse Deus escondido. Porque você é sábio e entendido, ou você é um fatigado, um aflito, um cansado, carregando um fardo. Porque esse casamento meu é um fardo e eu sou obrigado a carregar esse casamento, essa família, essa minha profissão, essa minha religião. Se você ainda está nessa, escute Jesus te chamando para entrar mais ainda, mais próximo da face de Deus. Venha, entre no coração, não a face. Bento XVI diz: ele não oferece só a face de Deus, mas o coração de Deus. Versículo 29, brada: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Brada: porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. O que você carrega das coisas da fé é pesado, te cansa, te toma em fadigas. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Não é manso e humilde de ideia. É manso e humilde de coração, de emoção, de sentimento, de afeto. Ter coração manso e humilde supõe
os meus afetos são afetos reconciliados. As minhas emoções, as minhas paixões são, numa expressão da espiritualidade cristã, católica, minhas paixões são ordenadas numa harmonia. Se é fatigado, pesado, fardo, cansado, se é inteligência e entendimento rígido, falta-te aproximar-se de Jesus. Vinde a mim, todos vós, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Se está pesado, é porque o fardo que você está carregando não foi Jesus, não foi Deus que te deu. Se está pesado, se está fatigando-te, fazendo-te sair da missa para comprar um remédio que te acalma os nervos na farmácia, porque a hóstia não acalma. Se está pesado, é porque você está confundindo as coisas. Você está pegando as coisas do mundo, impondo sobre você com os critérios do mundo. Se está pesado, é porque não é Jesus que te deu. Amém? Olha que Ele mandou renunciar a si, tomar a sua cruz e segui-lo. É cruz, mas é suave. É fardo, mas é leve. É jugo, mas é suave. Não se iluda pensando que não é jugo, que não é fardo, que não é cruz. Mas é aquilo que você carrega. Sabe o atleta que termina a maratona com os pés todo esfolado, arrancando o couro, arrastando uma perna, mas ele diz: é bom demais percorrer isso aqui. É aquele sorriso misturado com lágrimas do atleta. Paulo diz que na fé a gente caminha como um atleta para receber a coroa de glória. O problema é que nós tiramos de nós a dimensão do esforço, a dimensão do martírio cotidiano. A gente quer um Deus que dê graça e bênção, e a gente fica tomando calmante para dormir e excitante para acordar. E a farmácia ajuda a gente a viver a fé. E a gente não quer lutar, não quer batalhar. A gente quer um Deus que dê tudo na conta e o remédio e o dinheiro para comprar remédio, e Deus vai mandar. Não, é jugo, é fardo, e você carrega, e você toma. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. O que vai tornar o seu jugo suave, o seu fardo leve, é o coração curado. O coração vai ser manso, o coração vai ser humilde. É preciso tirar a fúria do coração, a violência do coração. É preciso tirar a arrogância, o orgulho do coração. Se o coração não for manso e humilde, qualquer fardo vai ser pesado, ainda que leve. Se você não tem noção do que é esse Deus com uma face e um coração manso e humilde, vem comigo brevemente na primeira leitura do profeta, da profecia de Zacarias. Olhe lá. Uma boa leitura para essa semana. Leia o livrinho da profecia de Zacarias, especialmente a segunda parte, do capítulo 9 até o 14. Israel, o povo de Israel, viveu ao longo de 1500, 1800, beirando 2000 anos, o sonho de um país abençoado por Deus, bonito por natureza, em que todo mundo era a bênção de Deus, o Vale do Jordão produzindo a melhor comida do mundo, a gente trabalhando e felizes para sempre. Israel viveu essa utopia de um reino aqui. E cada vez que Israel empenhava-se e organizava o país com um regime político
social, militar, econômico, cultural, religioso, e dizia: agora a gente vai viver em paz. Vinha um país vizinho estrangeiro, invadia Israel e quebrava tudo. Mas solapava tudo. Esse texto de Zacarias, do capítulo 9 em diante, é uma coletânea de saberes proféticos escritos no período da grande e violentíssima invasão helênica. O Império Grego, em 330, invade Israel. Israel, que já tinha passado por um grande confronto com os egípcios, com os assírios, os babilônicos e os persas, vê agora aproximar a sexta violenta dominação grega. E Israel começa a pensar: nós só vamos dar conta de enfrentar a dominação grega se a gente montar um exército à altura dos exércitos do império que ameaça-nos. O profeta escreve isso aqui, vem comigo. Assim diz o Senhor: exulta a cidade de Sião, rejubila a cidade de Jerusalém. Eis que vem teu rei ao teu encontro, ele é justo, ele salva. Quem lia esse texto pensava: vai chegar o Senhor dos exércitos. Aí o profeta inverte a ordem das coisas e diz: o rei é humilde, ele vem montado num jumento, um potro, cria de jumenta. Versículo 10, leia. Eliminará os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém, ele quebrará o arco de guerreiro, anunciará a paz às nações. Olha só, a saída era militar, e o profeta diz que não. O rei vem montado num potro, cria de jumenta, um jumentinho. Ele vem para pegar a tribo militar de Israel, que cuidava da segurança de Israel. Eliminará os carros de guerra de Efraim, eliminará os cavalos de Jerusalém. E você que não tem coração manso e humilde, traz o seu arco, não para o Senhor dar uma bênção poderosa na sua arma de guerra para você eliminar seus inimigos, mas traz o seu arco que ele vai quebrar. Você teria coragem de entregar os seus arcos de guerra para o Senhor quebrar? Seja o seu arco de guerra sua sabedoria, sua inteligência, seus argumentos, suas ideologias. Você teria coragem de deixar o Messias quebrar seus arcos de guerra? Você permitiria que ele eliminasse seu cavalo e seus carros de guerra? A polarização que o Brasil virou dos ideais de uma esquerda revolucionária, que instauraria o bem-estar social no Brasil por uma esquerda revolucionária que a sangue garantiria um bem-estar para todo mundo com um país de esquerda, e que chegou-nos um país de direita, uma direita violenta e furiosa, e com os pregadores dizendo nas igrejas que é através da violência cristã que vai garantir o bem-estar no Brasil. Aqui nesses dois textos de Jesus e de Zacarias, cancela e anula a autoridade dos pregadores violentos que inflamam as mentes violentas a resolver o problema do Brasil pela violência. Está claro? Está claro? Não estou perguntando se concorda. É muito longe eu perguntar se você concorda. Estou perguntando se está claro. Se concordar é um problema seu com ele. É ele que vai eliminar seus arcos, não sou eu. Pregação minha não tem poder para eliminar seus arcos, quebrar seus carros e seus cavalos de guerra. Pregação minha não tem poder de resolver um problema. Aproximar-se de Jesus e tomar sobre você o coração manso e humilde dele, traspassado numa cruz,
que faz derramar água e sangue para dar a você a graça de ser manso e humilde de coração, e ser esse pai, essa mãe, esse esposo, essa esposa, o profissional que você é no campo, no mundo, enfrentar as dificuldades que você enfrenta e dizer assim: como é suave o amor de Deus em minha vida, como é suave, como é bom. Pode dar uma salva de palmas bem forte para ele. Brada, 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 grita, grita. Os não violentos herdarão o reino. Não há violência em Deus. Não há violência em Deus. Deus, em Jesus, Deus se revela com um coração manso e humilde, que faz você pequenino com um coração manso e humilde. Com seus arcos de guerra hoje quebrados, e você voltando para casa com uma arma, um coração manso e humilde. Já pensou? Que revolução nós faríamos nesse país, começando pelo nosso corpo e pela nossa casa? E termina o Evangelho assim: pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe aquele pai, aquela mãe, aquela esposa, aquele esposo? Esses dias escutei uma história belíssima de um casal aqui da paróquia. Ela super agitada, furiosa com as coisas, deixou tudo organizado na fazenda, tudo, as coisas, tudo escrito que era para o marido fazer. Ele chegou e foi mexer com outras coisas. Quando ela chega e vê que as coisas tinham tomado sol, chuva, poeira, ela vai dar uma bronca nele. Ela furiosa, começa a dar bronca nele. Ele olha para ela com a face mais serena e fala assim: bem, eu não vi. Ela disse que a hora que ele disse assim, bem, eu não vi, ela disse que sentiu assim uma espécie de um choque traspassando o corpo dela. Ela disse: meu Deus, para que essa fúria minha? Que isso vai levar? Deu um abraço nele e a fúria dela virou abraço. É jugo, é fardo, mas termina num abraço. Tá claro, gente? Tá claro? É jugo, é fardo, mas termina num abraço. Não termina em arco, em fúria, em violência. Bento XVI diz que aqueles que pregam um reino aqui na terra, político, econômico, social, aqueles que pregam que as armas e a violência têm poder de garantir um bem-estar social e a paz, Bento XVI diz que esses são, segundo o livro do Apocalipse, precisamente os que representam o anticristo, portanto, as potências de Satanás. Este cristianismo que prega a violência e a paz e a democracia pela violência é o império de Satanás. Do mesmo jeito da esquerda que pregava a justiça social pela violência, pela matança. Permita que Jesus possa moer com o seu coração furioso, fatigado, pesado, furioso, violento, e peça de Jesus um coração manso e humilde. Ele te dará. Inclina a sua cabeça. Ele tem poder não de dar coisas a você, mas de dar ao seu coração mansidão e humildade. E as coisas
com mansidão e humildade você irá providenciar, trabalhando, responsavelmente cuidando da sua vida, da sua missão, da sua responsabilidade. Fale com Ele e peça dele essa graça. Reze, invoque. Vem, 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 Espírito Santo, transforma a minha vida. Quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma a minha vida. Quero renascer. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em seus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em seus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Fiquemos em pé. Vem, 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 Espírito Santo, transforma a minha vida. Quero renascer. Estenda sua mão para a cruz de Jesus. Vem, 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 Espírito Santo, transforma a minha vida. Reze comigo, ou se preferir, reze do seu modo, repetindo suavemente 3 vezes. Jesus, Jesus, manso e humilde, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração, o coração da minha família, semelhante ao vosso. Dá-me, Senhor, mansidão, humildade. Põe a mão no seu coração e se lembre dos problemas mais difíceis que mais têm deixado você cansada, cansado, fatigado, estressado. Os conflitos mais pesados na família, com as pessoas com quem você mais tensiona nos relacionamentos, e peça a humildade e a mansidão de Jesus para lidar com essas realidades. Fale com Jesus. Vinde a mim e eu vos darei descanso. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos por encontrar descanso no Senhor, repouso, restauração de nossas forças no coração manso e humilde do Senhor. Obrigado, Jesus. Te louvamos, te glorificamos. Obrigado, Jesus. Amém. Dirija a quem está do seu lado, dê um abraço bem forte, com o coração manso e humilde, e deseja a paz do Senhor. Quero te dar a paz, meu Senhor, com muito amor.
paz, meu Senhor. Com muito amor, na flor vejo manifestar o poder da criação. Nos teus olhos eu vejo um sorriso de um irmão. Toda vez que te abraço e aperto a sua mão, Sinto um forte poder do amor dentro. do meu coração. Levante a mão para o céu. Quero mais suave. Te dar a paz Mande essa paz para sua casa, do meu Senhor. para sua família, para o seu trabalho, para a escola, para o mundo. muito amor. Quero te dar a paz do meu Senhor. Mande para o mundo essa paz. Muito amor. Para os violentos e para as vítimas da violência. Quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. Amém. Amém. Pode terminar com uma salva de palmas bem forte para Jesus. Palmas pro Senhor. Palma pra Jesus. Palmas pro Senhor. Não é de mais um comprimido que você precisa não, tá? É desse coração. Cadê o Luiz Arthur? Vem cá, rapaz. O Luiz foi batizado numa outra igreja que não professa integralmente a fé católica. Hoje ele professa a fé aqui diante do altar, de frente para a cruz. Fique aqui, estenda sua mão, Luiz, para a cruz. E todos juntos com ele, com toda a igreja, brademos professando: creio Em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. 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 Sentados, ofertemos no altar o pão, o vinho, a nossa vida com toda alegria, cantando. Para sempre ser bendito, ó Senhor.